Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do AJFI, AJMOls, Fundo de Investimento Imobiliário, o relatório que a gestão divulgou agora nesse mês de setembro, passando para vocês os principais pontos, como comentário gestor, movimentações que possam ter ocorrido na carteira, DRE, para a gente entender um pouco mais aí os números. A gente vem percebendo que o AJF Malls não vem entregando um rendimento tão alto se comparado aos meses anteriores, e a DRE é uma boa opção para a gente entender um pouco mais sobre isso. E fechando o vídeo com o portfólio como se encontra hoje. Lembro sempre, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esquece do like. Comentário também é muito importante, até para que eu possa estar trazendo mensalmente aí os relatórios desse ativo, o vídeo do relatório. Dito aí os avisos e pedidos, pessoal, nós temos aqui nos últimos 12 meses 8,67% de yield, cotação aí próxima à mínima, ali próximo aos R$ 8. Mercado complicado aí dos últimos dias acaba pesando também. São 13 mil investidores, ainda é pequena a base de cotistas, mas fundo base 10 de shopping, a gente não tem tantas opções. Não duvido nada a gente ter um crescimento aí nesse número de cotistas. Tem participação no FIX 0,19, quase 1 milhão negociados diariamente. Aqui a gente vê o desconto que de fato o fundo tem, 0,66 de PVP, valor de mercado de 255 milhões para 387 que ele tem de patrimônio, R$ 12,26. Basicamente, se eles voltassem ali no VP, a gente teria um upside aí de uns 50%. 6 centavos e 8 foi o que eles anunciaram nos últimos 2 meses, 0,83, pagamento vai ser desse mês de setembro, dia 20/9. E quando a gente olha aqui o histórico, a gente tem 7 centavos, 8 centavos, 8 centavos e 2. O histórico dele começa ali a partir de dezembro do ano passado, então a gente não tem 12 meses ainda. Nesses níveis de preço, a gente vai ter um yield ali muito próximo a 11%. 11, 10,5, vai depender muito em questão de cotação, mas o preço dele aí nos últimos 12 meses é impactado também por essa questão de não ter ainda esse histórico todo. Agora, se a gente olha o resultado dele, pessoal, no mês de 0,83, até mostrando como exemplo aqui para vocês, o XPML, que anunciou rendimentos também já para esse mês de setembro, a gente tem 0,82. Se a gente olha o HSML, que é um outro fundo de shoppings aí bem conhecido, ele anunciou nesse mês de setembro 0,82. Se a gente olha, deixa eu ver o VISC 11. VISC 11 tem 0,73. Então, dos grandes fundos de shoppings, até completando aqui com HGBS no mês anunciou 0,75. Então, se a gente pega aí os grandes fundos de shoppings, o AJFI só ganha do VISC 11 e do HGBS nesses meses. Tirando isso, os demais aí estão com dividendo igual ou um pouco maior. E eu acho que isso acaba tendo uma competição considerável, né? Porque eu estou falando do XPML, do HGBS, dos grandes fundos aí em termos de patrimônio e diversificação. Voltando aqui para o relatório gerencial, vamos ver os destaques aí que a gestão coloca em relação a esse último mês. Aqui a gente tem um comentário do gestor. O resultado do fundo no mês foi de 2.154. E lembrando, pessoal, o relatório de setembro, que a gente está divulgando agora no mês de setembro, mas ainda é assunto de julho. A Capitânia, para mim, está devendo um pouco a atualização de relatório. Eles estão ficando um pouco desatualizados aí. Equivalente a 6 centavos e 8 no mês, o fundo anunciou aí esse valor. O fundo teve negócio em todos os pregões do mês, com volume muito bom, quase R$ 1 milhão, que a gente viu, base de investidores crescendo, resultado operacional e financeiro. Em relação ao NOI, olha o que a gente está falando, competência maio. Então, bem desatualizado mesmo aqui a informação que eles divulgaram em setembro. E não é eu que estou desatualizado. Para mim, é a gestão que está ficando um pouco desatualizada aí nesses relatórios. Precisaria divulgar um novo ainda em setembro para ficar a informação mais precisa. Então, eu acho difícil que isso aconteça. Essa é a informação mais atualizada de fato que a gente tem sobre a JFI. Todos os ativos tiveram desempenho positivo na comparação, com destaque para o Nações e o Balneário, 16% e 17%, o NOI crescimento bem considerável. Ainda em relação ao NOI, na comparação, todos os ativos estão no campo positivo, com destaque do Continente, 8,28 e 10,38. Em relação às vendas, aqui já a competência de junho, todos os ativos tiveram desempenho positivo, com destaque para o Norte de 14%. Em termos de SS de competência de junho, o destaque fica por conta do balneário, 11,97. Em relação ao fluxo de veículos,
Também competência de junho, os destaques fica por conta das nações, 10, 4 e 3,5%. Vocês podem ver que a maioria das informações aqui tem um certo crescimento, algo próximo ali a 5, 10%, o que é algo bem interessante. As taxas de ocupação, todos os shoppings se mantiveram praticamente inalteráveis na comparação mensal, a gente vai ver já já aí o valor em exato. E a inadimplência de maio está abaixo de 1% em todos os shoppings, exceto nos casos do continente e norte, que é 1,8 e 3,9. Inadimplência também bem tranquila, a ocupação deles não é ruim. E, por fim, os descontos estão abaixo de 3% em todos os shoppings na comparação, exceto no caso norte, que tem 3,31. Então, olhando os indicadores aqui, até que a gente vê indicadores de vendas, NOI crescendo, inadimplência, vacância e também a parte de descontos reduzindo. Aqui a gente já tem a DRE, vocês podem ver que até o mês de julho, que é o que eles divulgaram agora em setembro, só que os indicadores ainda são de junho, porque tem um certo atraso. Todos os shoppings, na média, aí tem uns 2 meses de atraso o indicador do shopping. Mas as informações, a maioria dos fundos imobiliários que divulgaram o relatório já foi sobre agosto, né? O AJFI, para mim, está essa desatualização. Aqui a gente tem a receita dele, 2,4 milhões de reais, resultado de shopping ficando ali em 2,3 milhões de reais, bem menor do que foi no mês de junho, mas um pouco mais parecido com os meses anteriores, 2,5, 2,3, 2,4. O mínimo, se eu não me engano, eles conseguiram ali até ano que vem um mínimo de 2 milhões e 300, então a gente não deve ver um valor de 1 milhão e 600, por exemplo, como aconteceu no mês de maio, o mínimo vai ficar aqui nessa faixa mesmo. Resultado de fundo imobiliário não tem nada, resultado de CRI só R$ 23.000 e o caixa dele rendeu ali cerca de 121. Despesas, nós tivemos aqui R$ 291.000. Para essa receita aqui de 2,4 milhões, a gente tem um pouco acima dos 10%, sendo que é 196 de taxa de gestão, 22.000 de taxa de administração e outras despesas operacionais em relação aos ativos mesmo. Outras despesas se referem à taxa de comercialização dos shoppings da Almeida Junho. Então, é quase que uma despesa que envolve gestão e administração no final das contas aí, na minha opinião. Então nós temos aqui 291.000 para 2,4 milhões. Essa despesa aqui é um pouquinho salgada para a receita que ele tem. Na média, a gente vê os shoppings com algo mais próximo a 10%. Aqui a gente está trabalhando acima dos 10%. Resultado para o investidor foi 2.154.000, equivalente a 6 centavos e 8. Como o fundo tem aí, vamos dizer, não sei se seria a palavra mais correta, mas uma RMG, uma renda mínima garantida, até, se não me engano, final de 25, nessa faixa de 2,3 milhões, no mínimo isso, se as despesas não tiverem muita elevação, a gente talvez não veja um rendimento abaixo dos 6 centavos e 8. Talvez aqui a gente chegou num equilíbrio mesmo. 2.154 resultado, 2.154 distribuído. Então, distribuiu exatamente o que teve de lucro. Como a gente tem a cota aí na região dos R$ 8 para quase 7 centavos por cota, a gente tem ali aquele 0,80 mais ou menos, 0,80, 0,85, que foi o que eu mostrei para vocês ali no início do vídeo, que olhando para a situação de outros shoppings, como o XPML e o HSML, que são bem maiores, ter 0,80, acaba complicando um pouco mais a vida do AJFI. Esse rendimento aqui de 8 centavos e 7 centavos que a gente já viu no passado, eu tenho para mim que não deve se repetir, pelo menos nesse curto prazo, dadas essas informações que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem o balanço patrimonial, era 417 milhões em ativos, junho caiu para 410 e julho se manteve nos 410. Caixa dele vem se mantendo ali próximo aos 20 milhões de reais. Contas a receber um pouco menor nesse mês, mas sem nada tão diferente assim. Aqui a gente tem até por ativo mesmo que eles colocam. Passivo era 23 milhões de reais, 23,75. Agora estamos com 23,88, 23 milhões e 88 mil. Patrimônio líquido era 394, caiu para 387 e se manteve aí nesse mesmo valor nesse último mês. Vocês podem até ver aqui, valor patrimonial era 12,48, caiu para 12,44, caiu para 12,25 e agora subiu 1 centavo para 12,26. Liquidez muito boa para pequeno, médio investidor, isso não é um problema, R$ 1 milhão, uma liquidez bem interessante. E aqui a gente chega no portfólio. É um portfólio com ativos, pelo que a gente percebe, de boa qualidade. Só que o ponto que desde o início do AJFI eu cheguei a comentar aqui no canal que me incomodou um pouco é porque eles são focados na Almeida Junho. É por isso aí até o código e o nome do fundo ficando aí ligado a isso. Então a gente não vai ter outros administradores nesse fundo.
o foco é Almeida Júnior. Se não for um shopping 100% Almeida Júnior, ela tem que ter um dedo no meio. Então, aqui é um fundo bem focado mesmo nos ativos da Almeida Júnior. Logo, a diversificação por estados e administradoras a gente não vai ter tanto, vai ser um fundo mais focado também em alguns estados, em alguns poucos estados, já que a Almeida Júnior não é tão grande assim, igual uma Allos ou outras empresas que a gente tem do segmento. Então, é um fundo um pouco mais concentrado em algumas regiões. Participação, por exemplo, no balneário, a gente só tem 1% aqui na JFI. Pode facilmente, quando surgir a oportunidade, ou o mercado melhorar aí para fazer uma alavancagem e comprar mais participação, do continente ele tem 17%, 3,35% no outro shopping aqui, mais 17% nos Nações Shopping, Norte Shopping 14%, mais 6% e mais um outro. Vamos ver se tem mais aqui ativos, só são esses mesmos, são 2, 4, 6 ativos no portfólio, com representações bem pequenas, até como é o caso desse aqui de apenas 1% do portfólio dele. Então, o fundo tem espaço para crescer muito até nesses mesmos ativos, caso eles tenham interesse por conta disso. Como é basicamente uma parceria aí, vocês podem ver administrador Almeida Júnior Shopping Centers, eu acho bem provável que quando eles surgirem a oportunidade, pode fazer algum tipo de alocação nesses mesmos shoppings. Aqui a gente tem por ABL, o que representa cada coisa, vocês podem ver que tem 3 aqui com a representação boa, são 6 ativos, mas basicamente o portfólio deles são 3 em ABL aqui. NOI também, 41, 18 e 18%, e mais um outro. Os outros aqui ficam representação bem pequena. Por vendas aqui a mesma questão. Nossos shoppings atendem aproximadamente 80% da população de Santa Catarina, então bem focado aqui numa região específica e atendendo bastante esse público, que é um público de classe média alta, não é igual a região Nordeste, que geralmente o público é classe mais baixa. Indicadores operacionais, nós temos taxa de ocupação, como eles vêm falando ali, que vem se mantendo em linha. Vocês podem ver que já tivemos aqui meses melhor, de fato, com 93, 94% de ocupação, mas hoje a gente está ali próximo aos 92%. Então, uma taxa de ocupação, na minha opinião, tranquila. Aqui a gente tem vendas totais que vem crescendo de fato ao longo do tempo, só não vejo muito reflexo ali na DRE. Vendas por metro quadrado no último mês. E aqui a gente tem o custo de ocupação que vem caindo. Era 11, a gente tem algo mais próximo a 9 agora. Taxa de veículos, tráfego de veículos vem caindo. Acho que isso não é um sinal tão interessante assim. E aqui a gente tem receita por ativo, aluguel efetivo, mall e mídia, CDU e taxa, estacionamento e outras receitas, sendo que aluguel efetivo é 57,44% da receita. NOI por metro quadrado aqui, vocês podem ver um crescimento, se a gente pega, eles também colocam uma base longa, desde dezembro de 21 até agora, vocês podem ver um crescimento, era 655, passou agora para 980, e os descontos também que vem caindo, né? Desconto e inadimplência também vem caindo aqui se a gente pega um prazo longo. Então, olhando os indicadores, a gente vem percebendo aí uma melhora, só que na receita, voltando aqui para a DRE, para a gente fechar o vídeo, na receita a gente não tem visto ali um crescimento, né? Se a gente pega aqui esse ano de 24, 2,6 milhões de receita em fevereiro, agora estamos com 2,4. Então a gente sempre o fundo sempre vem trabalhando ali com 2,4, 2,5 de receita, sem muita alteração para essa parte aí. Se a gente não vê um crescimento nessa receita, especialmente aqui no resultado de shoppings, vai ficar difícil a gente ver uma melhora no dividendo, a menos que a despesa reduza aqui. E como não é uma despesa nesse mês específico aqui, não está uma despesa tão longe da média de mercado, embora é acima dos 10%, mas eu acho difícil que a gente veja aí reduções consideráveis numa taxa de administração ou gestão, especialmente aí, para poder ajudar um pouco. Então, acho que o mais provável é o AJFI continuar pagando aí um rendimento próximo a 6,08 centavos. Bom, pessoal, espero ter mostrado para vocês, explicado aí as principais informações desse relatório. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo conteúdo.